Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 1.1, Conteúdo, Estudos Textuais, Lenda e Mito. Habilidade: identificar os elementos organizacionais e estruturais das lendas e sua finalidade, promovendo a leitura e escrita. Então, vamos lá, dar início com a nossa aula, que nós vamos agora propor aí, o desafio do dia. Então, vocês vão ler aí a proposta que diz: o que você sabe sobre a representação dessas imagens? Então, vocês vão analisar, vejam que há um pouco, de diferença entre uma e outra. E daí, analisando durante a nossa aula, vocês terão as respostas durante o final da aula, quando retomarmos ao desafio. E agora nós vamos iniciar a nossa aula estudando sobre o mito. O que é mito? O tema de nossa aula que nós estamos iniciando e logo mais o que são lendas, essa diferença entre mito e lenda. Então, o que são mitos? Vamos lá. Mitos são narrativas criadas por sociedade primitiva, como a dos antigos gregos e romanos, para explicar o quê? A origem e o destino da humanidade, a vida, a morte, os sentimentos e os comportamentos humanos. Além dessa função de explicar o mundo, os mitos também servem como exemplos de vida para as pessoas dessa sociedade. Essas histórias nós chamamos de narrativa mítica. Elas surgiram da necessidade humana de explicar o mundo e o porquê das coisas. Então, observem aí, na imagem ilustrativa, a figura de vários deuses da época, porque os gregos naquela época, do Egito, na antiga Grécia, eles acreditavam em monstros, em minotauros, em deuses. Eles tinham essa crença com relação também na explicação da origem do mundo, do trovão, dos fenômenos naturais. Então, é nesse sentido que a mitologia, ela é explicada. Então, nós vamos agora assistir um vídeo que vai falar, que é um vídeo mitológico que fala sobre o mito da Caixa de Pandora. E nós vamos analisar aí um pouco dessa mitologia nessa história. Vamos lá. A Caixa de Pandora é um mito grego no qual a existência da mulher e dos vários males do mundo são explicados. Tudo começa quando Zeus, o deus de todos os deuses, resolveu arquitetar um plano para se voltar contra a ousadia de Prometeu, que entregara aos homens a capacidade de controlar o fogo. Para tanto, Zeus decide criar uma mulher repleta de dotes oferecidos pelos deuses e a oferece a Epimeteu, irmão de Prometeu. Antes disso, Prometeu recusou a jovem Pandora de Zeus, temendo que ela fizesse parte de algum plano de vingança da divindade roubada. Ao aceitar Pandora, Epimeteu também ganhou uma caixa onde estavam contidos vários males físicos e espirituais que poderiam acometer o mundo. Desconhecedor do conteúdo, ele foi somente alertado de que aquela caixa não poderia ser aberta em nenhuma hipótese. Com isso, o artefato era mantido em segurança, no fundo de sua morada, cercado por 2 gralhas barulhentas. Aproveitando de sua beleza, Pandora convenceu o marido a se livrar das gralhas que lhe causavam espanto. Após atender ao pedido da esposa, Epimeteu caiu em um sono profundo. Nesse instante, não suportando a própria curiosidade, Pandora abriu a caixa proibida para espiar o seu conteúdo. Naquele momento, ela acabou libertando várias doenças e sentimentos que atormentariam a existência do homem no mundo. Logo percebendo o erro que cometera, Pandora se apressou em fechar a caixa. Com isso, ela conseguiu preservar o único dom positivo que fora depositado naquele recipiente, a esperança. Dessa forma, o mito da Caixa de Pandora explica como o homem é capaz de manter-se perseverante mesmo quando as situações se mostram bastante adversas.
Ok, gente. Então, vocês observaram aí um exemplo da mitologia, né? Então, vocês observaram aí no texto, né, quanto à questão dessa história de Pandora, né? A caixa de Pandora. Então, vocês viram a figura de vários deuses, né? Incluído aí os irmãos, né? Epimeteu, Prometeu. Então, Zeus era um deus, né? E daí ele criou, né, a deusa aí, a Pandora. E o que aconteceu? No final da história, ela tentou abrir a caixa por tanta curiosidade e espalhou a maldição para o mundo. Mas, segundo outras narrativas, né, fica a esperança, né? Porque o que sai, só sai coisa ruim, né, de dentro da caixa, né? A maldição, a infelicidade, a miséria. E daí resta a esperança, que é o que ainda traz um pouco dessa ideia, né, nos humanos, né, que a esperança que a gente tem em alguma coisa. Então, nós agora vamos ver o que é o espaço mítico, que faz parte do estudo da mitologia. Então, o espaço mítico é um lugar sagrado que se caracteriza por se opor ao habitado pelos seres humanos. Então, o espaço do Olimpo é uma referência constante nos mitos gregos, né? Olimpo era o quê? Um espaço, né? A referência do local da mitologia grega, na Grécia Antiga. Então, nós vamos agora, né, observar na nossa dinâmica, vocês vão ler mais uma história e com essa história vocês vão começar a se adentrar a esses espaços, como o tempo mítico também, né, que está relacionado ao tempo das origens, ou seja, expressa um passado distante e narra fatos separados por um intervalo de tempo muito grande. Então, esse tempo mítico, tá? Ele expressa o passado distante, né, através dos fatos daquela época, né, as histórias, os deuses, né, para explicar justamente a origem dos fatos, né, dos fenômenos naturais. E os personagens míticos que fizeram parte dessa história, a crença naquela época, são consideradas exemplos de superação e perfeição moral. Os mitos serviam na cultura primitiva de fundamento para as crenças e os rituais religiosos e até para a conduta social. Então, naquela época, na Grécia, eles viviam sobre isso, sobre a crendice, sobre o mundo, né, do desafio, da descoberta. E nós vamos dar continuidade com a nossa aula, o nosso segundo momento da aula, que nós vamos falar de uma outra narrativa, que são as lendas, né? Então, lendas, já diz aí, as lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas, com o objetivo de explicar os acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Então, veja, nós vimos que mito, né, e agora lenda, eles trazem uma diferença, tá? As lendas, elas já são aquelas narrativas conhecidas, desde quando éramos pequenos, nossos pais contavam, né, muitas lendas, muitas histórias, principalmente relacionadas a florestas, né, a animais, aquelas figuras que apareciam, né, dentre as florestas, alguns fatos, ou seja, as lendas já há uma mistura, né, de fatos reais com fictícios, não é? Então, as lendas indígenas, ou seja, o objetivo das lendas é explicar os acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, né? Então, nós conhecemos, vocês já ouviram falar de algumas lendas, né? Nós temos algumas lendas indígenas também que atribuem valor à natureza, pois ela é a fonte da vida para esses povos, né? A elas são atribuídos poderes e a elas se deve dedicar o respeito e a obediência. Por quê? Porque algumas histórias que foram contadas, né? Nós já ouvimos a lenda do Guaraná, a lenda do Saci Pererê, quando éramos pequenos, nossos pais contavam, e aí vai nascendo nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, eles também vão fazendo parte da história, né, dessas lendas,
tá? E agora nós vamos caracterizar, ver as características da lenda, desse tipo de narrativa, o que predomina num texto lendário, né? Então vamos ver. A característica da lenda, ela se utiliza de quê? Da fantasia ou ficção. Olha só, da fantasia ou ficção, certo? O que é fantasia? Né? Aquilo que a gente imagina, certo? Misturando com o quê? Com a realidade dos fatos. Então, há um pouco de verdade e um pouco de imaginação. Por quê? Porque a lenda, a partir de um fato, de um acontecimento, ela vai existir, né? Porque vai virar, a partir de um fato, aquilo ali vira um fato que partiu da realidade, mas que virou também uma história, né? São acrescentados outros fenômenos, né, para engrandecer. Então, faz parte da tradição oral contada através dos tempos, aquilo que eu falei, né? É contado, né, de pai para filho, de netos e assim vai, tradicionalmente, né? Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias envolvendo a imaginação. Olha, usa fatos reais e históricos. Então, há uma mistura, né? E já no mito que nós estudamos há pouco, a questão da mitologia, não. A Grécia, os romanos, naquela época, o Egito, eles já acreditavam naquilo tudo, né? Naquelas histórias, na forma de descobrir, né? De buscar uma explicação aos fenômenos sobrenaturais, né? E aqui não, já uma mistura, é uma história contada que envolve personagens, né? Envolve personagens que também assombram, que também assustam, né? Que faz parte da realidade cultural dos nossos povos. Então, a lenda, ela faz parte da realidade cultural, porque o povo começa a acreditar nessas histórias também, né? E não é para acreditar muito, mas a forma quando a gente é novo, pequenininho, né? Aí a gente quer ouvir esses contos, essas lendas, né? Então, aqui no Amazonas e nacionalmente, nós conhecemos várias lendas, né? Lenda do Guaraná, lenda do Boitatá, lenda do Botutucuxi, outras lendas que vocês também conhecem aí, com certeza. E vocês também vão contar daqui a pouco uma lenda aí, né? Então, gente, agora nós vamos estudar uma lenda que se chama As Cataratas que Surgiram do Amor. Professora, o que é isso, né? Então, vamos lá, vamos acompanhar aí esse texto, tá, gente? Distribuídas em várias aldeias, às margens do sereno rio Iguaçu, a tribo dos Caigangues formava uma poderosa nação indígena. Tinham como deuses quem? Tupã, o deus do bem, M-Boy e seu filho rebelde, o deus do mal. Né? E daí, dando continuidade, distribuída, aliás, a fim de protegerem do deus do mal em todas as primaveras, os Caigangues a ele ofereciam uma bela jovem como esposa, que ficava impedida para sempre de amar alguém. Naipe, filha de um grande cacique, conhecida em todos os cantos por sua beleza, foi desta vez a eleita. Ocorreu que talvez por vontade do bom Deus Tupã, Tarobá e Naipe vieram a se apaixonar, passando a manter encontros secretos à margem do rio. Na véspera da consagração, os jovens encontraram-se novamente às margens do rio. Tarobá preparou uma canoa para fugirem no dia seguinte. Enquanto todos adormeciam, fatigados com as danças e festejos, sob o efeito das bebidas fermentadas, iniciaram a fuga e já a uma boa distância do local, M-Boy concretizou sua vingança. Lançou seu poderoso corpo no espaço, em forma de uma enorme serpente, mergulhando violentamente nas tranquilas águas, abrindo uma cratera no fundo do rio Iguaçu. Formaram assim as cataratas que tragaram a frágil canoa. Tarobá foi transformada em uma palmeira no alto das quedas e Naipe em uma pedra nas profundezas de suas águas.
em todas as primaveras, lança suas flores para Naipe, através das águas, como prova de seu amor. A jovem está sempre banhada por um véu de águas claras e frescas, que lhe ameniza o calor de seus sentimentos. Ainda hoje, M-Boy permanece escondido numa gruta escura, viajando atentamente os jovens apaixonados. Ouve-se dizer que quando o arco-íris une a palmeira, a pedra, pode-se vislumbrar uma luz que dá forma aos dois amantes. Ok, gente, então, essa história, tá? Das cataratas que surgiram do amor, é justamente de uma índia, né? Onde ela viveu ali entre os deuses e o filho dos deuses, se apaixonou por Naipe, né? E daí tinha o deus do mal e o deus do bem, né? Esse deus do mal apareceu, ficou furioso, não queria deixar ela casar porque ele apareceu primeiro e pediu a mão dela, né? A mão de seu pai para casar. E o que aconteceu? Né? Quando ela já estava se organizando para o casamento, né? Surgiu a fuga dentre ela e o M-Boy, né? Então, o que namorava com ela. E aí, né, aconteceu toda aquela situação, né? O deus do mal ficou furioso, né? E daí, no final da história, né, abriu-se uma grande cratera, né? Acontecendo ali o que? As cataratas que surgiram do amor, porque um virou pedra, né? E o outro virou a palmeira, que foi a Naipe. Ok? Então, com relação a essa história, essa lenda é uma lenda indígena, né? Vocês observaram aí que é a história de uma índia, né? Ela faz parte aí, mas que envolve deuses também, né? Mas é uma lenda, né? Por quê? Porque essa lenda ela aconteceu diante de um fato real, tá? Que foi numa cidade brasileira. E é lá que se encontra aí as cataratas do Iguaçu também, que nós chamamos. Então, era um aglomerado de índios ali naquela área, e aí o que aconteceu ali? Virou um fato histórico, virou uma lenda contada, que se você for pesquisar, você vai achar. É uma lenda até um pouco mais, uma narrativa bem mais longa, tá certo, gente? E agora nós vamos entrar com os elementos da narrativa com relação à narrativa da lenda. Então, a lenda é uma narrativa fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos. Nós já vimos isso aí. A partir de uma situação que aconteceu, vira-se lenda, vira-se uma história, envolve-se personagens, né? E aí, quanto aos personagens desta história, nós temos quem? A tribo dos Caiagangues e as outras tribos que se aglomeraram nessa região. Então, Naipe, Tarobá, Deus Tupã, o Deus do bem, e M-Boy, seu filho rebelde, o Deus do mal. É claro que vocês vão dizer assim, professora, mas não é só no mito que existe deuses? Mas aí, como é uma lenda indígena, né, eles misturaram, há um pouco dessa mistura, né? Então, elas não são totalmente diferenciadas. Elas são diferentes na questão de conceitos, mas entre a história, né, uma pessoa que cria uma narrativa, uma ficção, ela pode misturar, né, vários personagens, certo? E aí, como personagens com relação ao tempo, né, está no pretérito, porque a gente está contando a história no tempo passado, a história que aconteceu, né? Então, os verbos, eles sempre vão aparecer no passado, né? Então, houve-se um tempo, né, naquele dia, né? Então, isso explica aí os verbos no passado, que a história está sendo contada, né? Não no tempo presente. Então, quando se conta uma história, está narrando aí o pretérito, não é? No tempo passado. E aí nós temos o espaço que tudo aconteceu diante dessas aldeias indígenas e o foco narrado na terceira pessoa. Eles, né? Porque são vários personagens, então me relaciono a eles, a esta terceira pessoa, tá certo? Então, gente, se a gente for caracterizar aí, por exemplo, a lenda do Saci Pererê, né? Nós temos aí o personagem lendário, né? O Saci Pererê, né? A Cobra Norato, né? Boitatá,
Boto Tucuxi. E aí eles envolvem nessa história. Por que o Boto Tucuxi? Aconteceu um fato aqui no Amazonas. E a partir desse fato gerou-se essa lenda do Boto Tucuxi, né? Que vocês conhecem com certeza. A lenda da cobra grande, né? Diante o rio, as pessoas contam que tem uma parte do rio Amazonas, né? Que aparece e tudo. Então, a partir desse fato real, virou-se uma lenda, uma história que envolve esse personagem. Vamos agora, né, finalizando aqui esses primeiros momentos de nossa aula, nós vamos dar continuidade da nossa aula com a professora Dinanci. Então, ela vai ficar aqui com vocês também.